Olá pessoal, eu sou o Beto Oliveira, estou aqui no canal mais uma vez, né, comentando, transmitindo alguma obra, algum livro que dialogue com os cursos oferecidos pelo CEP, que é o Centro de Estudo e Pesquisa em Psicanálise do Vale do Aço. Né? É um grupo do qual eu sou membro, atualmente sou coordenador desse grupo, e a gente oferece cursos, né, aqui na região sobre psicanálise, né? E além de fazer nossas pesquisas, trocas, etc. E esse ano a gente está trabalhando com um curso introdutório à obra de Lacan. Então achei interessante também que a gente, além de ir nos textos do Lacan, né, e trabalhar lá com os colegas, os textos principais que nós elegemos ali para introduzir, né, o pensamento lacaniano, que a gente também compreenda a história de vida do Lacan, né, porque nenhum pensador desenvolve suas ideias descolado do tempo em que vive, das transformações históricas, dos momentos da vida, a vida familiar, pessoal, né? Isso acaba se misturando também com a obra. Então acho que é interessante, embora, né, isso não seja definitivo, mas acho que é interessante para a gente compreender algumas passagens do curso que nós estamos estudando, né, mais ou menos como a vida do Lacan se desenvolve aí, né, ao longo do século XX. Né? É claro que biografia é sempre algo polêmico, tem sempre várias leituras, né? Tem divergências, né? Mas para a gente começar aqui, né, a gente ter um panorama assim, básico, pelo menos geral, vou trazer para vocês um resumo, uma compilação assim, dos, né, principais momentos da vida do Lacan a partir da obra da Elisabeth Roudinesco, que é, inquestionavelmente uma historiadora respeitada no campo da psicanálise. Né? E ela já havia escrito a história da psicanálise na França, salvo engano, em 2 volumes, e publica ali no início de 90, salvo engano, início de 90 mesmo, a obra Jacques Lacan, Esboço de uma Vida, História de um Sistema de Pensamento. É essa obra que vai me orientar aqui, basicamente, né? Eu posso usar uma ou outra coisa de outras referências também, mas vou tentar seguir assim, a forma da apresentação da vida do Lacan feita pela Elisabeth Roudinesco. Beleza? Então vamos lá, vamos ver quem foi Jacques Lacan, né? Jacques Lacan, ele vem, né, de uma família de comerciantes de Orleans. A família, por parte do pai, eles comercializavam vinagre, produziam e comercializavam vinagre. E o pai, o avô do Lacan, se não me engano, o avô mesmo, vai para Paris, né, com o pai. Eles percorrem a França, né, vendendo, negociando vinagre, e o pai do Lacan acaba se estabelecendo ali em Paris. Né? Então, passando aí para vocês assim, bem rapidamente, né, a árvore genealógica assim, né, do Lacan. O Lacan, então, né, o avô dele, né, o Émile Lacan, que é inclusive o nome do Lacan tem, né, uma referência aí ao avô paterno. Ele casa-se com a Marie-Julie Dessau, que é justamente a mulher que é ligada à família Dessau, desses comerciantes de vinagre, né, e o Émile Lacan passa a compor, né, a empresa ali da esposa, né, a empresa Dessau, né? Então eles têm aí 4 filhos, René, Marie, Eugène e o pai de Lacan, Charles, né, Charles-Marie Alfred Lacan, né, que é o pai de Lacan, que se casa com Émile Baudry, vira, né, Émile Baudry Lacan, né, filha de Charles e Marianne Favier.
e eles têm 4 filhos, né? E o primeiro filho é justamente Jacques Lacan, né? Jacques-Marie Émile Lacan, né? Que nasce em 13 de abril de 1901. Né? Então o Lacan nasce, né? Logo depois tem uma outra gravidez, nasce uma criança chamada Raymond, mas que morre aos 2 anos. Né? Então Lacan não tem exatamente muita convivência, assim, né? Mas depois ainda ele tem mais 2 irmãos, né? A Madeleine Marie e o Marc Marie, que depois vira monge e muda o nome, né? Para François, beleza? Então esses são os 2 irmãos Lacan, né? Os 3 irmãos, se a gente contar a criança também, né? E que o Lacan é o mais velho aí, e o pai já decide ficar ali na cidade de Paris, né? Representando, né? a empresa da família, né? Em Paris, ao contrário do que antes do Lacan nascer, ele tinha uma vida um pouco mais errante, mas acaba se estabelecendo ali na cidade. E o Lacan é matriculado, então, no colégio Stanislas, né? Um colégio que vai formar, né? A base ali do Lacan. É um colégio tradicional de Paris, da classe média e até da alta burguesia mesmo de Paris, né? Era formada nesse colégio. O Lacan teve contato, né, com obras já de filósofos que vão influenciá-lo, né, mais tarde, como por exemplo Spinoza, com um autor que ele tem contato muito cedo, que aparece na tese dele de 1932, já na epígrafe ali ele cita Spinoza. Então é um autor que influencia o pensamento lacaniano, né? E aí quase assim desde da adolescência ali, né? Então é nesse colégio que ele recebe as primeiras, vamos dizer assim, as primeiras influências, né? Acadêmicas, de pensadores, filosóficas e etc. da sua formação, né? Um colégio tradicional, importante ali de Paris, beleza? E ele é muito interessado por filosofia, por literatura, né? Aos 17 anos ele se torna-se um certo frequentador, né? Da livraria Adrienne Monnier, uma livraria importante, né? Na Rue Odéon, em Paris. Tem inclusive esse livro, né? Rue d'Odéon, Adrienne Monnier, uma mulher que monta essa livraria, né? E que torna-se um ponto importante ali, né? Da vida intelectual, cultural de Paris, né? Com várias pessoas importantes, né? Vários intelectuais passando por ali, né? Lançando livros, fazendo leituras, né? O André Gide, Paul Claudel, Jules Roman, né? De certa maneira é um berço também ali do dadaísmo, do surrealismo, dos intelectuais de Paris, e inclusive do James Joyce, que faz uma leitura de Ulisses, da qual Lacan participou, mais ou menos aos 17 anos, né? Então ali, adolescente, jovem, o Lacan ouve, né? Uma leitura de Ulisses nessa livraria, né? O Lacan não é um autor, o Lacan não vai assim, não é um autor que vai se referir muitas vezes a James Joyce, né? Durante a obra dele até os anos 70 mais ou menos, mas a gente sabe que a partir dos anos 70, ali meados dos anos 70, o interesse do Lacan pelo James Joyce, né? Assim, um interesse manifesto, né? Assim, de citar, de inclusive inspirar o seu estilo, né? A gente sabe quanto que Joyce vai ser importante para o Lacan, e é interessante, né? Que ele já tem um contato aí com a obra de Joyce
muito novo, né? Então, aí, né, assim, prosseguindo, né? Esses pontos de formação, eu acho que são os pontos mais importantes, né? Assim, o Colégio Stanislau, contato com Spinoza e com outros filósofos também, e esse contato com a literatura, com o surrealismo, com o dadaísmo, através, né, entre outros pontos, da livraria, né, que o Lacan frequentava ali, né? Aí tem outros pontos que a Elizabeth Roudinesco vai colocando também, né? Mais ou menos nessa mesma época o Lacan perde a virgindade, né? Ele começa a sua vida sexual, amorosa, ali próximo dos 17 anos, beleza? Um pouco adiante, aí vamos pegar assim, né? A gente está aí então já perto dos anos 20, né? De forma bem rápida, porque esse início, né, da vida do Lacan, talvez basta a gente citar esses pontos que a gente colocou, a gente chega aí na década de 20, que aí é quando ele vai fazer medicina, e ali, principalmente em 30, já começa uma produção intelectual do Lacan, né? E aí, assim, de fato, a gente vai ver esses pontos de formação dele sendo concretizados, né, em publicações, na tese principalmente, né, começa com esse grande estudo dele, né, da tese de 32, da paranoia, né, do caso Aimé, e aí a gente vai ver isso lá em 30, né, mas vamos pegar aí, né, a gente percorreu então os anos 1900 e os anos 10 ali, né. Vamos lá para os anos 20. Nos anos 20, os acontecimentos que a Roudinesco destaca de mais importantes a ida do irmão dele, né, para um mosteiro, né, e ele se torna então um monge, né, o Marc François. Ele vira monge na abadia de Hautecombe, né? Também nos anos 20, um acontecimento que não exatamente assim, né, o Lacan não participa, mas que é importante para a gente entender a história do Lacan, também em 1926, que, né, na década de 20, que é fundada a SPP, a Sociedade Psicanalítica de Paris, né, da qual o Lacan vai fazer parte, vai sair, né, vai ter pontos também de conflitos importantes para a gente entender aí a sua trajetória, né, nas décadas seguintes, beleza? O Lacan, nesse mesmo ano de 26, também faz a sua primeira apresentação de pacientes, uma técnica usada, né, frequentemente pelo Lacan, durante toda a sua trajetória de vida, da sua vida profissional, né, de entrevistar pacientes e o seu interesse, né, da medicina focando ali na neurologia, na psiquiatria, né, na loucura, na psicose, principalmente na paranoia, né, que inclusive vai ser o tema da sua tese, né, de doutorado. Bom, em 30 ele faz entra na década de 30, né, ele faz um estágio. Isso talvez seja importante também de mencionar, né? Ele faz um estágio no Hospital de Zurique, né? Um hospital muito famoso, né, no campo da psiquiatria, um hospital onde lecionava Bleuler, né, Jung, né, com o qual Freud inclusive tem uma troca, né, com os psiquiatras de Zurique, sobretudo com Jung, evidentemente, né, mas também, né, trocas intelectuais, disputas. E o Lacan tem uma temporada lá, ele faz um estágio, né, nesse tradicional, né, Hospital de Zurique, em que trabalhou tanto Eugen Bleuler, né, e o Carl Gustav Jung, beleza? E em 32 o Lacan escreve então a sua primeiro grande texto, assim, né, que é
a sua tese de doutorado, que é uma tese extensa, com muitas citações, né? Com uma referência bibliográfica assim, enorme, né? Então, assim, é uma pesquisa realmente de fôlego que o Lacan faz, né? E ela é publicada em 32, né? E essa tese, ele é resultado, né? Essa tese ela é resultado do período que ele clinica no Hospital de Saint-Aignan, né? Que vai aí de 1927 até 31. Ali ele conhece também, né? Tem contato, né, com figuras muito importantes da psiquiatria, né? Como Georges Dumas, que foi professor dele, né? Henri Claude e Gatien de Clerambault, né? Inclusive o Lacan chegando a dizer assim, que de Clerambault foi o único mestre dele, né, de psiquiatria, embora também a gente vê na obra dele influências tanto do Dumas quanto do Henri Claude, né? Mas o Clerambault talvez seja o mais mencionado assim, pelo Lacan, né? Também nesse período, né, de trabalho no Hospital de Saint-Aignan, né, o Lacan ele tem conhecimento, né, do Henriet, né, que é um psiquiatra, vai ser muito importante também ali, né, nesse período da França, em Paris, né, e qual vai ser amigo do Lacan, né? Então, nesse período, o Lacan estabelece também contato, né, com professores, mestres e colegas psiquiatras, né? E desse período ele vai produzir então a sua tese, a tese de 32, né, que tem como nome Da Psicose Paranoica e Suas Relações com a Personalidade, né? E aí, nessa tese, ele vai comentar, né, para falar sobre a psicose paranoica, para discutir a relação de paranoia com personalidade, né, e até mesmo para sugerir um novo diagnóstico, né, em outra oportunidade eu vou tentar trazer também um comentário sobre o caso Aimé, né, sobre a tese de 32. O Lacan se serve, né, para o desenvolvimento da sua tese, né, de um caso que ele atende no Hospital de Saint-Aignan, né, que é o caso da Marguerite, né, Pantene, que na tese dele recebeu o nome de Aimé, né? Uma mulher, uma funcionária dos Correios, que agride uma atriz, né, a Huguette Duflos, uma atriz de cinema, de teatro. Ela estava fazendo uma apresentação em Paris e a Marguerite, né, o Aimé, vai lá e tenta esfaquear ela, né? Dá só uma ferida no dedo, mas eles acionam a polícia. É um caso, né, que vai para o noticiário, para o jornal, né? Aí a gente tem a capa do Le Petit Journal, né, com esse evento, né, essa agressão ao Huguette Duflos. E a Aimé, ela passa um período ali, né, ela é presa, passa um período ali, né, detida e vai para o Hospital de Saint-Aignan, né? Eles identificam que tem algo de paranoico. Ela tenta matar, né, ou tenta agredir a Huguette Duflos, né, porque ela alegava, né, que a Huguette Duflos, junto com Pierre Benoit, um escritor, né, um dramaturgo, um escritor, estavam perseguindo ela, queriam matar o filho dela, o Didier Anziot, né? A Marguerite é Marguerite Pantene Anziot também, né? Então ela com medo, né, deles matarem, ela acreditava que tinha um complô
E as pessoas vão percebendo que tem todo um discurso paranoico ali, um discurso delirante, né, da Marguerite, né, que acusava ao Goethes do Flor de querer matar o filho dela, né? Como eu disse em outra ocasião, eu vou tentar trazer também um vídeo abordando o caso, né, mais detalhadamente. Mas o fato é que ela vai, então ela é detida, depois ela vai encontrar com Lacan lá no Hospital de Santana. Mas tem uma coisa curiosa, quando ela vai encontrar com Lacan, ela mesmo já, vamos dizer assim, removeu essa ideia de que o Goethes do Flor queria matar o filho dela. Ou seja, de alguma maneira, o Lacan, ele fica assim um pouco impressionado justamente com o processo de cura, né? Ou seja, ela chega para o Lacan, ser tratada por Lacan, mas já curada, né? Tem algo paradoxal, assim, né? Que o Jean Aluche, inclusive, observa, né? O Jean Aluche escreveu um livro, né? Paranoia, tratando muito detalhadamente do caso Aimé, e assim, indo em pesquisas posteriores, que identificou quem é a Aimé, investigando assim, a vida familiar da Marguerite, o contato com o Didier Anziot, né? Ele teve contato, porque é muito curiosa essa história, né? Porque o Didier Anziot vai virar um psicanalista e vai ser analisando do Lacan mais tarde, né? É muito doido, porque a Marguerite vai trabalhar na casa do Alfred, do pai do Lacan, e o Didier Anziot, filho da Marguerite, esse que ela temia, né, que fosse morto pelo o Goethes do Flor e pelo Pierre Benoit, acaba se tornando psicanalista e vai procurar uma análise também, sem saber que o Lacan tinha atendido a mãe dele, e o Lacan sem identificar, e aí isso há algumas dúvidas, se identificou ou não, quando identificaram um ou outro ali, né? O Didier Anziot vai ser analisado pelo Lacan durante um tempo, depois descobre, né, que o Lacan analisou a mãe dele fala mal do Lacan, o Lacan parece que reteve alguns escritos dela, ela escrevia também, né, o Lacan menciona pelo menos 2 romances, né, o Detrator, no qual tinha a personagem Aimé, que é de onde o Lacan tira o nome, né, é o pseudônimo da sua paciente, uma personagem chamada Aimé, que também significa em francês amada, né? É o Detrator, e me fugiu o outro romance que ela escreveu. O Lacan tem acesso a esse romance e algumas coisas o Lacan fica com ele, né? E ela fica bem chateada com isso, comenta com o filho, olha, fala mal do Lacan, de certa maneira, né? Tem todo um imbróglio assim, muito maluco mesmo, né? Quase novelesco, assim, né? Anos depois, ela vai lá, coincidentemente, trabalhar na casa do pai do Lacan e o filho vai fazer análise com o Lacan e vai se tornar um psicanalista, né? Mas enfim, o fato é que o Lacan atende ela e ela já não estava mais com esse delírio, né, de que o Goethes do Flor queria matar o filho dela, né? Isso é uma coisa que chama muita atenção do Lacan. Então o Lacan mais ou menos desenvolve sua tese também, entre outras coisas, mas também para responder a pergunta: por que a Aimé se cura, né, depois do ato, né? E aí ele vai desenvolvendo toda uma hipótese, né, assim, de um diagnóstico, inclusive, que é o diagnóstico de psicose paranoica, né, de autopunição. Então a tese dele é de que ao atacar o Goethes do Flor, que seria assim um alter ego dela, né? Ela queria ser famosa, ela queria escrever, inclusive ela acha que o Pierre Benoit, esse dramaturgo, roubava histórias, né? Plagiava ela ou falava da vida dela nos seus livros, né? Então ela desenvolve toda uma paranoia com isso, e quando ela agride ao Goethes do Flor e é presa e punida, portanto, né, é que ela remove assim, o seu delírio.
Então, o Lacan, aí eu não vou entrar em detalhes aqui, mas é mais ou menos por essa via que ele desenvolve, então, a sua teoria da psicose paranoica de autopunição, a partir do caso Aimee, investigando justamente esse processo, evidentemente com aspas, que a gente pode colocar aqui, de cura, né, ou de estabilização da psicose, embora o Lacan lá na tese vai trabalhar com, usar o termo cura mesmo, né, desse momento em que ela fica ali presa, né, com pessoas que depois ela queixa para o Lacan, né, outras mulheres que ela queixa assim, de serem mulheres, né, loucas, miseráveis. Então ela fica ali naquela miséria durante 20 dias, salvo engano, e de repente cai para ela assim, olha, não, a atriz é inocente, né? Mais ou menos assim. Aí o Lacan recebe ela já nesse processo, né? Embora tenha toda uma polêmica também, inclusive pontuado pelo Jean Luch, que o Lacan, né, atende ela durante todo esse tempo lá e não é exatamente um médico ali que vai pleitear a liberdade dela, né? Mesmo já o delírio dela já tendo sido já não está ali tão presente naquele momento, né? Então ela só vai conseguir a liberdade muitos anos depois, ela vai ficar ali no manicômio, né? No Hospital Santa-Ana, na verdade, né? Mas nessa espécie assim de tratamento judiciário, né? Assim, e nesse período também aí, em torno da escrita dessa tese, o Lacan ele tem assim, duas amantes que são relativamente importantes nesse período, né? E também assim mais ou menos junto, né? Que é outra coisa que vai marcar um pouco a história do Lacan, uma certa vida dupla nesse campo amoroso, inclusive com consequências assim bem problemáticas, a gente vai ver, até mesmo envolvendo os filhos, né? E nesse período ele tem duas amantes, que é a Marie-Thérèse Bergerot e a Olésia Sienkiewicz, alguma coisa mais ou menos assim, não sei se a pronúncia está certa. Mas ele tem esses dois relacionamentos, mais ou menos simultâneos, né? Inclusive com elas participando assim, da escrita da tese, né? De datilografar, uma delas pelo menos, ajuda o Lacan a datilografar, a dar um certo apoio na publicação e tudo mais. Nesse mesmo ano que ele publica a tese de doutorado dele, né, ele entra em análise com o Rudolf Loewenstein, né, ele que era um membro ali da Sociedade Psicanalítica de Paris, um dos analistas de datas da SPP, né? A análise didática é aquela análise que visa a formação do analista e que nesse período a SPP vinculada à IPA, né, Associação Internacional de Psicanálise, fundada pelo Freud, então tinha todo uma trajetória mesmo, né, da formação do analista que passava pela análise didática de algum membro da IPA, e o Lacan começa a sua análise com o Loewenstein em 32, né? É uma análise com o próprio Loewenstein, né? Vai dizer assim que o Lacan é inanalisável, vai questionar a própria análise, o próprio Loewenstein vai questionar o processo de análise do Lacan, e o Lacan vai interromper esse processo assim que é admitido também na SPP como analista de dados, tá bom? Então também tem toda uma discussão que se faz em torno da análise do Lacan, né, em que ele parece, de certa maneira, questionar também o método Loewenstein, né, depois vai ser um crítico, né, da IPA como um todo e do processo de análise, do qual ele mesmo se colocou, né?
do qual a análise que ele mesmo passou, esse modelo de análise, né? Ele vai ser um crítico desse modelo, e o Loewenstein meio que prevê isso, que olha, ele está aqui e vai ficar até ele não aderiu, assim, né? Ele está aqui e vai ficar até a admissão dele na SPP, e é de fato isso que acontece, salvo engano, em 38, né? Mas o fato é que o Lacan então publica sua tese em 32, começa a sua análise, e aí a tese leva Lacan à psicanálise, né? Então Lacan, ele é um psiquiatra atendendo ali no Hospital de Saint-Anne, e os casos que ele vai atendendo, e principalmente o caso Aimé, leva ele então à psicanálise. Então a sua tese, por exemplo, ela é interessante porque ela é em grande parte assim fundamentada em psiquiatras que não são psicanalistas, tem uma grande carga filosófica também, né? E tem o momento em que ele vai introduzindo Freud para explicar o seu conceito de personalidade paranoica de autopunição. Então a gente mais ou menos vai acompanhando ali na tese, né? O Lacan entrando na psicanálise, e de fato depois em 32 ele vai fazer a análise com Loewenstein e já vai pleitear, já vai mirar aí, né, ser membro da SPP, da Sociedade Psicanalítica de Paris. Ele vai se tornando então um psicanalista, né? Que a gente pode situar mais ou menos nesse período aí de 32. Uma coisa que é importante, que a própria Roudinesco destaca, é que a tese do Lacan, embora assim bem recebida, não foi muito comentada, né? Não foi recebida com tanto entusiasmo, né? Tem ali, ela é aprovada assim com uma certa admiração pelo tanto de citações, de estudos, pelo fôlego de pesquisa, né, que o Lacan empreendeu, né, na feitura da tese, mas não tem muito impacto no meio psiquiátrico e mesmo psicanalítico, não. No entanto, essa tese vai receber uma acolhida muito interessante dos surrealistas, inclusive com o próprio Salvador Dalí, com quem o Lacan teve contato, inclusive, né? O Salvador Dalí vai escrever um elogio à tese do Lacan, né, na revista Minotauro, que é a revista surrealista, se não me engano, editada pelo próprio Salvador Dalí, e ele escreve, então, um elogio justamente pela forma como Lacan lê o conceito de personalidade e de paranoia, que é mais ou menos apontando assim, como se personalidade e paranoia fosse a mesma coisa, né? A personalidade fosse uma produção paranoica, né? Já anunciando isso, que depois na obra do Lacan vai ser muito... isso vai ser dito, né, de forma muito contundente. O conhecimento é paranoico, a personalidade é paranoica. Toda essa tese, essa ideia começa a ser desenvolvida na tese. E isso impressiona os surrealistas, que estão também, vamos dizer assim, com seus olhares voltados para a loucura, inclusive para a paranoia, né? O Salvador Dalí tem um conceito de paranoia, né? A paranoia crítica, né? O que ele fala como um método de produção artística, quase como se fosse uma loucura, vamos dizer assim, crítica, guiada, né? Com essa finalidade, né, de produção artística, que não agrada a Freud. Lembrando que Freud nesse período aí estava vivo, né? O Freud vai morrer em 39, né? O Lacan manda a tese dele para o Freud, né? Mas não recebe, se não me engano, recebe só um agradecimento, uma coisa assim, mas não recebe assim, um feedback, né? Um retorno. Não sabe se o Freud leu a obra do Lacan, né? Essa tese, mas o Freud está vivo, o Freud tem contato, né? Ele fica sabendo do movimento surrealista. O movimento surrealista
é mais ou menos isso, né? Um movimento artístico que é influenciado pela obra do Freud, né? Do inconsciente. Então é um movimento artístico que tenta trazer para a estética, vamos dizer assim, as vivências do inconsciente, do sonho, da associação livre, né? O André Breton, por exemplo, defende a escrita automática, né? Você escrever o que está vindo na sua cabeça de forma muito livre. O Salvador Dalí tem esse conceito de paranoia crítica, né? De uma certa conexão assim, com os sonhos, né? Os próprios quadros do Dalí são de certa forma oníricos, assim, né? Lembra algo do sonho. Então, os surrealistas vão acolher Lacan, né? Então, Lacan vai ser acolhido aonde ele talvez não estava mirando, né? Embora ele tivesse o contato, tivesse admiração pelos surrealistas, a obra dele a gente vê uma tentativa de se firmar na psiquiatria e na psicanálise, né? Já na psiquiatria mirando também na psicanálise, principalmente depois da tese é o caminho que ele vai mesmo. Mas não a acolhida da tese dele vai ser muito maior entre os surrealistas do que entre os psicanalistas ou os psiquiatras, né? Então, né, ainda nos anos 30, né, é quando ele conhece e casa com a Marie-Louise Bludin, né, chamada de Malu, é a primeira esposa dele, com quem ele vai ter filhos, né? Mas depois ele vai ter um relacionamento muito mais, vamos dizer assim, oficial, essa não é uma boa palavra, porque não é oficial, ele vai casar, mas é mais público, assim, né? Com a Sylvie Bataille, né? Que começa como uma certa amante do Lacan ali, mas depois ela vira a principal companheira do Lacan, né? Mas ele casa com a Marie-Louise Bludin, né? Com a Malu, né? Que era irmã de um amigo dele, do Sylvain Bludin, um médico amigo dele. Ele casa com ela em 29 de janeiro de 34 e é justamente no ano que ele entra também na Sociedade Psicanalítica de Paris. Entra como membro, não ainda como um analista de data, mas no final do ano, né, no 29 de novembro de 34, ele entra na Sociedade Psicanalítica de Paris. E aí ele já começa, então, a participar dos debates da Sociedade Psicanalítica de Paris, mas também da IPA, né, porque a Sociedade Psicanalítica de Paris fazia parte da IPA, né, era filiada à IPA, né, e é justamente nesse contexto que ele profere em 36 a famosa conferência sobre o estágio do espelho. Embora a gente não tenha anotação, ele não guardou as anotações dessa conferência. O texto que a gente tem do estágio do espelho é um texto de 49, né, em que ele retorna a essa questão. Mas é no congresso, né, de Marienbad, né, o que é um congresso que o Freud não foi, a Anna Freud vai representando o Freud, é um congresso em que a Melanie Klein está, a Anna Freud está, um congresso em que essa querela entre Anna Freud e Melanie Klein começa assim, a esquentar ali, e o Lacan apresenta então a sua ideia do estágio do espelho, que é a sua ideia, mas também uma ideia do Vallon, né? Ele pega, assim, ele, sem citar o Vallon, né, mesmo no texto de 49, né, isso é um ponto de crítica de alguns autores, né, assim, por que o Lacan não menciona o Vallon? O Vallon fazia estudos com essa relação da criança, né, com o espelho. O Lacan aproveita desses estudos do Vallon e desenvolve uma ideia diferente da do Vallon, né, inclusive assim, mais ampla, né? Não é exatamente de um estágio específico daquele momento, não é também só do espelho físico. O Lacan, de certa maneira, amplia essa experiência, né, da criança com o espelho ali para uma questão da formação do eu, né? Uma questão que mesmo no adulto, né, não é só naquele período da infância, ou mesmo se não está diante do espelho físico, né, como um operador. Lacan usa essa questão do espelho
como um operador da função e da formação do eu, né? Ou seja, o nosso eu é formado a partir de um jogo imaginário, né? Que o outro me devolve uma imagem, podendo ser o espelho físico ou não. Então Lacan desenvolve toda uma ideia muito interessante, que não é a ideia exatamente do Vallon, mas que foi buscada na obra, né? Do Henri Vallon, beleza? E aí ele então participa desse congresso, apresenta a ideia do estágio do espelho, não consegue concluir, porque parece assim, que o Ernest Jones interrompe a fala dele, um pouco antes dele concluir. Isso fica ali uma mágoa do Lacan, também em relação ao Ernest Jones, né? Que interrompe ele ali, mas ele apresenta essa ideia e depois apresenta essa ideia também na SPP. E o que a gente tem dessa apresentação que o Lacan faz são algumas anotações da François Dolto. Mas a gente não tem um texto, Lacan não guardou, né, o manuscrito, o texto, né, a preparação dessa apresentação. Mas de qualquer maneira a gente já tem aí um primeiro, vamos dizer assim, uma primeira apresentação do Lacan na IPA, né, não digo só na IPA, mas numa sociedade, vamos dizer assim, de psicanalistas. É diferente da tese, né? A tese é uma publicação psiquiátrica, que tem ali, né, uma influência freudiana, evidentemente, mas que é uma publicação assim, psiquiátrica. Aqui não, no Estágio do Espelho a gente já tem uma primeira uma primeira publicação do Lacan já voltado para o público psicanalítico, né? E aí a gente começa ao que é chamado, né, um ciclo, aí, um período do imaginário, né? Um primeiro Lacan discutindo questões voltadas para esse campo da imagem, do imaginário, da agressividade, né, como fruto dessa relação narcísica. O Lacan revisitando o narcisismo de Freud, né, pensando a constituição do eu, né, fazendo uma crítica à psicanálise, vamos dizer assim, que era muito voltada ao eu, né? Então a psicanálise, por exemplo, da Ana Freud, né, que era voltado pelos mecanismos de defesa do eu, né, que visavam muitas vezes fortalecer o eu, a psicologia do ego, né? Então todo esse período da obra do Lacan, que vai de 36 até mais ou menos os anos 50, né, a gente tem uma discussão em torno desse eixo imaginário, né, que começa justamente com essa imagem do espelho e com a questão da formação do eu. Então, paranoia, né, espelho, formação do eu, são todos conceitos, discussões em torno dessa questão imaginária, né? O eu é imaginário, a paranoia, né, a paranoia e personalidade, paranoia e eu estão próximos justamente por ser um produto assim, desse eixo do imaginário, produzido através de um jogo de espelho. Então, mais ou menos, isso que começa ali em 36, né? O Lacan, ele volta de Marienbad, né, desse congresso, do qual, como eu disse, o Freud não participou. E tem um episódio curioso, né, porque ele volta e passa em Berlim para assistir os Jogos Olímpicos de Berlim, os famosos Jogos Olímpicos de Berlim, ou seja, numa época em que Hitler está ali, né, no poder, né? O nazismo está cada vez mais, né? Imponente, e as próprias Olimpíadas, elas, de certa maneira, a Olimpíadas acaba sendo a forma também do nazismo mostrar o seu poder, fazer sua propaganda. E, curiosamente, Lacan, retornando do Congresso de Marienbad, né, está ali nesse momento histórico, né, que é a Olimpíadas de Berlim de 36, passa, né, está ali de passagem, né, não sei se, acho que assiste alguns jogos, alguma coisa, e retorna para Paris.
E aí, nesse período, como eu disse também, as primeiras publicações começam a surgir, né? O História do Espelho não foi publicado, mas o Lacan escreve o Para Além do Princípio de Realidade, um texto também de 36, em que justamente ele questiona essa questão do conhecimento e da realidade como sendo algo paranoico, da ordem do imaginário, né? E também é desse período o Complexos Familiares, né? Na formação do indivíduo. Um texto em que ele vai ser convidado pelo Vallon para escrever um verbete, né, dentro como se fosse um compêndio assim, que o Vallon está organizando sobre conceitos psiquiátricos, psicanalíticos, psicológicos, né? E ele pede para o Lacan escrever sobre a família, né? Então Lacan escreve esse texto, e é nesse texto, inclusive, que o Lacan fala da queda, né, do declínio da função paterna, né? Que a Elisabeth Roudinesco ressalta muito assim de como isso talvez tenha a ver, né, com a própria vivência pessoal do Lacan com o pai, né? Eu falei ali da árvore genealógica, né, do Lacan, né? Uma questão importante ali é justamente o quanto que o Lacan via o seu pai como um pai humilhado pelo avô, Émile, né? O Lacan tem um conflito muito grande com o avô, inclusive ele herda o nome, né, Émile, do avô, né? Jacques, né? Marie, né? Émile Lacan. Então tem esse Émile aí do avô, né? Mas ele tem um conflito muito grande, porque o avô parece que maltratava muito o pai, né? Era um avô assim, muito rígido e um pai fraco, né? Então ele vive na família também essa diferença de gerações, né? De uma geração onde o pai é o pai, vamos dizer assim, mais freudiano, né? Do totem tabu, o pai gozador, que ele parecia ver no avô, e dessa geração, a geração dele, que ele identifica o pai, que depois ele vai inclusive chamar de pai humilhado, lá no Seminário 8, né? A partir de uma peça do Paul Claudel, né? Ele vai falar do pai humilhado, do pai fraco, né? E ele, ao falar da família em 38, ele já destaca essa questão, que evidentemente, assim, né? O que a Roudinesco está sugerindo é que isso foi vivido na família dele, mas evidentemente que ele faz esse comentário a partir de uma visão mais ampla, né? De uma geração, né? Em que o patriarcado, essa figura do pai, né? Como líder poderoso ali, começa a ser questionada, começa a se declinar, né? E nesse texto tem justamente essa menção, além de outras coisas muito importantes, né? Como o próprio complexo, né, do espelho, né? O Lacan fala dos complexos familiares, ele fala do complexo de intrusão, né? Que é o complexo, assim, ele fala primeiro do complexo do desmame, né? O complexo de intruso, o desmame, né? Essa perda do seio materno, da mãe, do objeto ali, né? Fala do complexo de intrusão, que é a chegada de um irmãozinho, um amiguinho, né? Justamente essa percepção assim que essa ligação imaginária com a mãe é ameaçada, né, por outros objetos, e fala também do complexo de Édipo, né? Então é um texto em que ele fala da família e desses complexos, inclusive citando de novo o estágio do espelho, né? E aqui a convite do próprio Vallon, né? Então também é um texto importante aí de 38, né, da década de 30. Nesse mesmo ano de 38, né, acontece um episódio interessante também, que é quando o Freud ele foge, né, do nazismo, né, de Viena, e ele vai para Londres. Mas nessa ida, o Freud já é idoso, assim, né? A gente está em 38, o Freud morre em 39,
né, nos últimos anos de vida do Freud, ele é obrigado a sair de Viena, né, por conta do nazismo, da perseguição aos judeus, e ele vai para Londres. Mas antes de ir para Londres, ele passa por Paris, né? Então tem um momento que quase Freud encontra Lacan, né? A Marie Bonaparte faz uma recepção dos psicanalistas ali para receber Freud e tudo, e Lacan não vai nessa recepção. A Elisabeth Roudinesco levanta uma certa dúvida, assim, ao que parece, na leitura dela, a Marie Bonaparte não convida Lacan, né? Mas algumas falas do Lacan sugerem que ele não quis ir, né? A gente não sabe exatamente, né? Não sei exatamente o que aconteceu, mas parece que ele não é convidado, né? Para essa recepção, então não há esse encontro, né? Eles estão ali na mesma cidade, mas não há esse encontro. E no final do ano, em 20 de dezembro de 1938, é quando Lacan se torna então titular da Sociedade Psicanalítica de Paris, quando ele se torna então psicanalista de data e quando ele então encerra a análise dele com Loewenstein. E o Loewenstein vai dizer que mais ou menos previa isso, que a análise dele iria até o ponto dele se tornar didata, e inclusive Loewenstein se colocando, de certa forma, contrário à admissão do Lacan, né, como membro titular da SPP. Nessa década de 30 também, uma outra questão importante, até no sentido de formação mesmo do Lacan, é o período, né, em que ele começa a frequentar os seminários do Kojève, né? Então, tanto, né, o Alexandre Koyré, que é todos dois, né, tanto Koyré quanto Kojève são filósofos russos que estavam em Paris, né? O Koyré, ele empreende uma leitura na França, né, da obra de Hegel, né? E segundo Elisabeth Roudinesco, nesse período a França estava muito tomada pelo Kant, pela filosofia kantiana, né? Então tinha uma força muito grande da filosofia do Kant e não era tão discutida a filosofia de Hegel. O Alexandre Koyré, ele é apontado pelo Roudinesco como o autor que resgata essa leitura de Hegel, não só de Hegel, mas também do Husserl e do Heidegger. São três autores que vão ser muito importantes na formação do Lacan também, né? E começa com o Koyré resgatando esses estudos e atraindo um monte de intelectuais, de filósofos, estudiosos, né, para revisitar a obra de Hegel e dar um valor à obra de Hegel que parece que nesse período em Paris não tinha muito, né? E o Lacan vai ser um desses caras que vão ser impactados pela obra de Hegel a partir do Koyré inicialmente, mas o Koyré ele sai, né? E quem substitui o Koyré na Escola Prática de Altos Estudos vai ser justamente o Kojève. Então o Lacan vai ter um curso aí, né? Vai fazer vários cursos, né? Vai participar de vários seminários do Kojève, né? Que é um autor que vai reler Hegel e que vai apresentar ideias muito interessantes para a obra do Lacan, como, por exemplo, a ideia de que o desejo, né, do homem, né, do ser humano, é o desejo do outro, né, toda a partir de uma leitura que ele faz do Hegel, da dialética do senhor e do escravo, que também o Lacan vai se referir muitas vezes. Então são autores, o Koyré que, salvo engano, é o que apresenta o Lacan ao Lévi-Strauss, e que apresenta o Lévi-Strauss ao Jacobson, né, ao linguista. Então o Koyré ele tem uma importância nessas conexões aí, que vão inclusive fundar, né, a filosofia estruturalista ali da França, né? Lévi-Strauss, né, o próprio Koyré, Lacan, né, e aí assim, não exatamente um francês, né, mas o Robin Jacobson também, né, que vai fazer parte desses filósofos, dessas trocas aí intelectuais
que a gente chama de estruturalismo, né? Então a gente tem esses dois, né, autores, o Alexandre Poiré e o Alexandre Kojève, como autores, como pensadores importantes na formação do Lacan. E o Kojève com um elemento também interessante, né? Que não é só a teoria do Kojève, mas a forma de transmissão do Kojève também parece ter impactado muito o Lacan. O Kojève também era um orador, né? Era um pensador que transmitia suas ideias muito mais pela via oral do que com escritos, e isso vai ser uma marca também da obra do próprio Lacan. A gente tem ainda aí nesse período, né, no final da década de 30, que eu acho que é importante de mencionar, o nascimento dos filhos do Lacan. Então nasce aí, né, em 37 nasce a Caroline, em 39 nasce o Thibaut, né, o filho do Lacan. Nesse intervalo, né, uma coisa bem assim canalha, né, do Lacan aí, né, ele conhece a Sylvie Bataille, né, ex-esposa do Georges Bataille, começa a ter com ela, né, um caso, assim, eles tornam-se amantes, e ele engravida a Sylvie junto com a Malou, né? No terceiro filho que ele vai ter com a Malou, a Sylvie tá grávida da Judith, né? Então a Malou grávida da Sibylle e a Judith, a Sylvie Bataille grávida da Judith. Então, assim, a gente tem aí, né, os três filhos, Caroline, Thibaut e Sibylle da Malou. E nesse período aí de 39, então ele conhece, né, ele começa o caso com a Sylvie Bataille em 38, né, em 39 nasce o Thibaut, e em 40 as duas estão grávidas, né, a Malou e a Sylvia, né, a Sibylle nascendo em novembro de 40 e a Judith nascendo em julho, né, 3 de julho de 41. Então tem um período, inclusive, que as duas estão grávidas simultaneamente, né? E aí, inclusive, assim, essa parte, né, bem problemática da vida do Lacan, a forma como ele vai lidar com os filhos, né? Inclusive com o Thibaut relatando uma situação em que ele vê o pai, né, com a Sylvia e com a Judith. Ele não sabe que a Judith é irmã dele durante um tempo, e o Lacan esconde, sai com o carro, né, alguma coisa mais ou menos assim, vira o rosto, acho que sai com o carro mesmo, e ele fica sem entender de ter visto o pai ali. Enfim, em outras palavras, o Lacan leva de fato uma vida dupla, né, sem os filhos da Malou saber da Judith durante um período, né, enganando mesmo ali, e aí cada vez mais com a Sylvia e deixando a Malou, né, com as crianças, e assim, a Malou com um sofrimento muito grande. Tem cartas, né, tem momentos assim que ela recorre ao irmão, o irmão tenta interferir, né, o irmão era amigo do Lacan, tenta ajudar, né, a irmã nessas questões, e às vezes até sugerindo mesmo a separação, né, enfim, mas tem esse período bem problemático, né, das escolhas aí do Lacan, da vida amorosa do Lacan, né. Bom, mas então é isso, né, até a década de 30 a gente tem mais ou menos isso, né, a formação do Lacan no Colégio Stanislas, da intelectualidade dele ali, né, com os surrealistas, com os escritores, o interesse dele pela literatura, né, ainda na década ali de 10, né, na década de 20, né, a sua formação ali em medicina, psiquiatria, né, a entrada no Hospital de Sainte-Anne em 27, a tese de 32, né, o Espelho, né, em 36, o casamento com a Malou, a Sylvie Bataille como amante, né, a gente tem até a década de 30
os cursos do COGEV, eu acho que é importante também de mencionar. Então a gente tem até a década de 30, que a gente pode chamar assim, até 40, chamar assim, os anos de formação do Lacan, né? O momento que ele se forma intelectualmente, né? A gente tem um período ali, né? De guerra, né? Até 45. O Lacan não publica nada nesse período, né? Ele não entra na resistência francesa contra o nazismo, mas também, né, não tem nenhuma simpatia pelo nazismo, vai ser um crítico do nazismo, mas sem fazer parte ativamente ali, né, do movimento de resistência. Vai viajar, né, vai ficar fora de Paris em alguns momentos críticos, assim, né, da tomada ali de Paris pelo nazismo. Mas em termos de publicação, de formação, não tem muitas coisas, então a gente pode talvez até estender até 45 aí, né? Essa primeira parte do vídeo. Depois eu vou voltar com esse período, né? De 45 até 50. Até 50 e poucos mais ou menos. Beleza? Então é isso. A primeira parte do vídeo a gente termina aqui, né? Com a Segunda Guerra Mundial acontecendo e com o Lacan, então aí com 4 filhos, né? Praticamente 2 esposas, 2 mulheres, né? Essa vida dupla dele, né? E nesse período do pensamento e do imaginário e tudo, né? E no final da guerra ele vai voltar à sua produção.